Começa agora mais uma história inacreditável no Balanço Geral. Você acredita naquilo que os seus olhos ainda não viram, mas que algumas pessoas afirmam ter visto? Porque aqui, há milhares de anos atrás, os incas aqui passaram. Construíram, inclusive, núcleos residenciais. A história da humanidade afirma que aqui, onde inclusive passa o Trópico de Capricórnio, esse local seria um dos locais mais importantes onde discos voadores aparecem no nosso interior do estado de São Paulo. Daqui a pouco o historiador que tirou uma foto e que ele afirma: discos voadores, Geraldo Luiz, sobrevoam esses céus. Da região de Sorocaba, o mistério das luzes que vem intrigando pesquisadores, ufólogos, moradores e também curiosos. Seria realmente possível a aparição de luzes? Seria realmente possível a aparição de objetos não identificados? Um pico que vocês vão conhecer a partir de agora revela fotos que vocês não vão acreditar. Eu estou exatamente nessa região. Michel, veja, aberta a fazenda, logo embaixo uma casinha, mais em cima uma foto tirada. Vejam agora no ponto do círculo vermelho a foto que foi tirada do que pode ser um objeto não identificado. O Balanço Geral, eu já estive à frente de várias investigações. Vocês vão daqui a pouco subir aquele pico comigo, aonde, segundo especialistas, é o local onde se pode a qualquer momento ter avistamentos de objetos, vem comigo, Michel, objetos não identificados a qualquer momento. Dá uma olhada. Ano de 2007, nós tivemos uma foto que até hoje é investigada e questionada, de um objeto não identificado, que seria sim um disco voador. Eu já investiguei vários casos. Estão lembrados o de Queimados, uma luz misteriosa que apareceu no quintal de uma casa e que poderia ter sido uma nave espacial? Lembram em Queimados, no estado do Rio de Janeiro, a reportagem especial do Geraldo que investigava uma luz que poderia ser um objeto não identificado? Balança! Hoje eu vim contar a história desse homem. No vídeo você vê passando tipo um negócio passando pra dentro da casa, né? Quando voltou em forma de uma bola. Entendeu? Aí entrou na nave, ela levantou e muito rápido. Fica o jeito que o senhor estava para mim, pessoal. Deitado? Tá. Deitado? É. Assim? Tá. E aí? Aí quando o cachorro começou a latir, né? Aí foi na hora que eu levantei, vim até aqui essa janela, eu daqui, eu vi a claridade, né? Quando eu vi aquela claridade, eu fiquei com medo e vim, tranquei as coisas e fiquei ali observando pelo monitor, né? Ah, aqui tá o monitor, quer ver? Ah, fechando aqui. Ah, dá uma olhada. Aí ele vai ligar, quer ver só? Olha como que é a coisa, por isso que eu falo. Aqui eu não edito nada, eu gravo em plano de sequência, que é para mostrar pro público, pro Brasil, que tá com o Geraldo, né? Isso, obrigado por entregar o ventilador aí. O negócio, quer ver só? Ah lá, exatamente. O vídeo é de arrepiar. Se foi uma nave, foi aqui que ela pousou. Foi nesse local. Exatamente aí. Foi exatamente. Inclusive, você vê no vídeo, sai um objeto indo para dentro, depois voltou em forma de uma bola. Depois que é para... Quando veio, entrou no aparelho e levantou e foi embora.
a discussão sobre discos voadores, verdade ou não, acreditar ou não, ela já existe há muito tempo na humanidade. Há muito tempo. Esse caso de queimados já não foi o primeiro. O estado do Rio de Janeiro, você que é do Rio de Janeiro, que balança com o Geraldo, você sabe que aí no Rio de Janeiro existem vários e vários casos, de aparecimento de luzes. Agora, esse pico aonde eu vou subir, esse local aqui que vocês estão vendo lá na frente, é um dos pontos principais de plantão de ufólogos, de pessoas que já viram luzes estranhas nessa região. O interessante é que os antigos povos existentes, os incas, eles estiveram por aqui. Construíram passagens e tinham como esse local o local preferido para o pouso de naves espaciais. Exatamente isso. Exatamente. Não longe daqui, na rodovia Castelo Branco, vocês estão lembrados quando eu estava indo para minha residência? Eu moro em Itu e eu filmei uma luz que é também nessa região onde nós estamos. Lembram? Nós vamos parar o carro agora aqui. Ó, eu tô aqui agora. Tô indo para Itu, para minha casa. Vamos ver se dá. Aqui dá, né? Dá perfeito. Vamos descer. Eu vou descer do carro. Eu vou descer do carro. Eu vou descer do carro. Porque é realmente... É muito estranho. Tá caindo, não tá? Olha lá, dá uma olhada, gente. Vocês estão vendo? Tá no meio fio agora, não tá? Vocês vão perceber que tá caindo, olha lá, ó. Tá caindo. É uma luz. Que hora que é agora, João? Vê no relógio do pai aqui. Agora Aqui no relógio do pai. Agora são 5h37. Dá uma olhada aqui a bola. 5h35. Ela tá caindo. Tô narrando agora aqui pra vocês. Voltando agora aqui na nossa região, nessa fazenda, porque nenhum ponto no estado de São Paulo guarda tantos mistérios igual essa fazenda onde eu estou. Vejam essa imagem agora. Essa imagem é da fazenda onde eu estou, lá embaixo. Fazenda Ipanema. Essa foto foi tirada em 2007 e ela pode nos revelar o que parece ser o aparecimento de discos voadores. Dizem que esse local é um dos locais preferidos. Aparecimento de luzes, formação de luzes amarelas, de luzes azuis. Vocês estão agora comigo, subindo agora aqui nesse local. Você acredita no aparecimento de discos voadores? O balanço geral, aqui no pico conhecido, que dá para ver inclusive a cidade de Sorocaba. Vocês agora vão conhecer um pesquisador, um estudioso, que viveu uma dessas situações inusitadas. Mas antes de falar com o Jackson, eu quero que você veja isso daqui. Bem devagar. Dá uma olhada. Um dos pontos mais altos aqui da região, aonde nós conseguimos avistar a cidade de Sorocaba e outras. Peço muito cuidado e direcionamento ao nosso câmera a partir de agora, para tomar muito cuidado, porque é uma área muito rochosa e nós estamos aqui a uma altura muito grande. Muito grande. Demoramos pelo menos 1h30 para chegar. Lá na frente você vê a cidade de Sorocaba. Por aqui você tem uma vista aérea gigantesca, maravilhosa, de toda a fazenda, das cidades vizinhas. E logo aqui em cima
você vê aqui junto comigo a pedra que foi esculpida por escravos. E lá em cima você vê aquele marco que já já você vai entender o que é e o que aconteceu. Exatamente nesse ponto, segundo os moradores e testemunhas, por esses céus é possível fazer, a olho nu, ver objetos e fotografar luzes misteriosas, luzes estranhas que aparecem exatamente do nada. Exatamente do nada. Do meu lado aqui está o Jackson, que a partir de agora nos ajuda a investigar. Jackson, acreditar ou não nisso que nós estamos vendo? Muitas pessoas têm que ver para crer, né? Mas aqui nós tivemos muitas experiências e relatamos. Então é um ponto que as pessoas antigas comentam, né? Quem estuda a ufologia também relata muitas hipóteses de ser um portal, essa serra. Agora, para entender, vem cá comigo, Jackson. Para o meu público entender, essa área aqui é uma área milenar, onde inclusive povos antigos viviam. Aqui existe a lenda do Caminho do Sol. Né? Os Incas foram os primeiros a criar as estradas que ligavam o Pacífico ao Atlântico. E eles eram adoradores do Sol, o Deus Sol. Eles seguiam o caminho que o Sol fazia. Leste a oeste. Eu, no instante de sol, fico muito preocupado. Eu peço, por favor, a minha equipe para tomar muito cuidado, por favor. Mais uma vez lá, por favor. Que é muito alto aqui, eu peço isso, por favor. Atenção mais uma vez à minha equipe. Por favor. Peço mais uma vez cuidado, é muito alto onde nós estamos aqui. 770 nível do mar. Exatamente. Uma queda aqui vai ser fatal. Por favor, mais uma vez. Atenção redobrada. Não faça mais isso, Michel, por favor. Perdoe, Jorge. Então, o Caminho do Sol, os Incas, como o Sol tem uma variação, né, ele não nasce no mesmo lugar, se põe sempre. Nas estações ele muda de posição. Os Incas fizeram várias rotas. No Paraná já encontraram trechos dessas estradas, que eram a estrada do Piabiru, o Caminho do Sol. Aqui tem a lenda, que ainda não virou história, de que os Incas fizeram o caminho de Machu Picchu a São Vicente. E eles iam fazendo postos de observação para orientar esses caminhos, onde ficavam os charquis, que eram os mensageiros. Mais atrás ali, do lado do monumento, Porto Seguro, tem uma formação piramidal. Lá na parte baixa nós conseguimos visualizar ela como pirâmide. Aqui é uma formação de rocha sobreposta. Dá para ver se a gente subir aqui ou não? É aqui do lado ali, a gente pode ver aqui na parte de cima. Bem, vamos lá então. Agora, vocês não fazem ideia, o meu telespectador não faz ideia o que é essa rocha e o que é aquele monumento. E a imagem que vocês vão ver agora, mais uma vez, a nossa orientação, me ajuda aqui, Jacques, por favor, a toda a nossa equipe aí, por favor, devido à altura que nós estamos. Jacques é muito alto. Que é um dos pontos mais bonitos, né, da região de Sorocaba. A questão do turismo é muito focada aqui pelas belezas cênicas, né, paisagistas. Deus, é muito alto isso. Olha, só um minuto só, você vê agora aqui, devagar, Michel. Dá uma olhada. Esse seria o local de aparecimento de OVNIs. Esse céu que você está vendo já registrou muita coisa. E o Jackson, alguns anos atrás, ele conseguiu. Essa aqui, essa fotografia? Então, eu trabalhei como brigadista. Antes de você me falar, só um minuto só. São duas fotos, né? Duas fotos. Essa foto, vocês não vão acreditar o que é. Em qual região? Em qual ponto? Aquele pico onde tem o telhado é o olho de águia, onde ficam os brigadistas, né? Onde eles ficam observando se tem algum foco de incêndio para a visualização e a informação mais rápida para o combate de incêndio. Essa fotografia aqui foi tirada lá? Essa fotografia foi tirada lá, né, de 14 de julho de 2001. Estava eu e o brigadista Márcio, fomos guias aqui também. Por volta das 11h30 subiu, começou a dar uns flashes, né, um vale que tem ao sul. E de repente subiu essa luz, ficou parada 1 minuto no ar. Nós estávamos lá, o outro
colega nosso, Fernando, ele tirou essa foto junto conosco. E essa foto foi para o jornal aqui da região de Sorocaba, onde foi toda divulgada essa história. Mas até hoje não se sabe que luzes são essas. Então é muito difícil, né? É um OVNI, um objeto voador não identificado mesmo, que foi uma luz que ficou 1 minuto no ar. Naquela área lá, exatamente área, naquele lá, ponto lá. Ela subiu, ficou ali parada, de repente foi se apagando, depois de um fio de luz e ela sumiu. É muito estranho porque nós registramos, né? Muita gente fala, eu vi OVNI, eu vi muitas luzes e é difícil você registrar. Então foi um momento especial, né, que nós conseguimos relatar esse aparecimento aí dessa luz. Por que, na sua opinião, essa região tem tantas luzes estranhas, o que pode ser discos voadores? Por que esse pico? Então, a formação geológica aqui é muito interessante. Ela nasceu depois da Era do Gelo, aqui ocorreu um fenômeno chamado domo. Então o magma ele levantou os sedimentos, a areia que estava por baixo da água, solidificou toda essa areia e transformou ela no arenito. Em alguns pontos do morro, o magma ele solidificou e se transformou na magnetita, que é o minério de ferro, primeiro a ser trabalhado nas Américas. Então quem estuda a ufologia, eles associam, né, o cristal que tem na areia, só que a areia é solidificada, com sedimentos, né? Exatamente, estamos pisando em areia solidificada. Tem o cristal nela, né? Tem a questão da magnetita, que é um minério que tem magnetismo, e o trópico, tudo isso associado a quem estuda, né? Quem estuda a ufologia, eles fazem essa associação que esse morro seria um local muito especial, um portal que poderia estar, né, trazendo essas luzes, saindo, muito interessante. Bem, você deve estar perguntando o seguinte, Geraldo, o que é aquele monumento ali em cima? O que é aquele monumento? Você vai saber daqui a pouco. É um monumento histórico, que é a história do Brasil, e tem uma pessoa que queria ter sido sepultada aí, mas não foi. Aquela cidade lá na frente é Sorocaba. Sorocaba, atrás da Serra de São Francisco. Sorocaba, na língua tupi-guarani, significa terra rasgada, exatamente pela questão da formação geológica. Existiam correntes marítimas muito fortes, que foi tirando sedimento, abaixou e na geologia uma depressão periférica. Por isso que os índios tupiniquins, os primeiros habitantes, deram o nome de terra rasgada. Aliás, os índios viveram e comandaram muito essa terra. Aqui foi durante muito tempo uma reserva e uma área indígena. Aqui é um processo histórico muito interessante, né? Começou com a chegada do primeiro homem branco, Afonso Sardinha, em 1589. Começa toda a história aqui, ele veio atrás de escravos índios, pedras preciosas, acaba encontrando minério de ferro. Como ele já tinha trabalhado na Espanha com esse minério, ele sabia as técnicas de manipular esse metal e resolveu construir aqui um forno catalão, técnica lá da Espanha. Catalunha, ele foi o primeiro homem das Américas a trabalhar o ferro, escravizando os índios e começando toda a nossa história. Mas hoje nós não viemos falar dos índios. Hoje eu vim falar de uma misteriosa luz que foi fotografada exatamente atrás daquele morro. Em cima, né? Em cima daquele morro, uma luz foi fotografada alguns anos atrás. É uma luz realmente aqui, olhando, que surpreende. E eles acreditam que toda essa área, ela é escolhida. Ela é escolhida por seres do outro mundo para fazer aparições. Eu quero que você me explique, antes da gente subir, essa foto. Então, essa foto foi tirada por um dentista aqui de Araçoiaba, que ele veio com a namorada dele passear na floresta, né, no sítio histórico lá, e começou a tirar foto. E ele relatou para nós que, quando ele revelou a foto, ele conseguiu identificar esses pontos, né? Não era um avião, ele falou, não era um avião, não era um satélite.
Ele falou que não conseguiu observar, né, olho nu, mas depois quando ele revelou, ele viu, já foi estudada essa foto e difícil, né, você provar o que é ou o que não é. Muito estranho pela localidade, né, ser de dia assim, está fazendo né, essas aparições. Eu quero que vocês vejam agora a foto ampliada. Vejam a foto ampliada desse objeto não identificado. Também aqui nessa região. Lá embaixo, lá na fazenda. Essa pedra foi esculpida por escravos? Aqui é bem interessante a história. Aqui era para ser o túmulo do pai da história do Brasil, Visconde de Porto Seguro. Ele era filho de um alemão com uma portuguesa, né? O pai dele foi o responsável pela primeira fundição de ferro do Brasil, lá na fábrica de ferro. Trouxe a técnica dos altos fornos geminados. No dia 1º de novembro de 1818, fundiu-se o primeiro ferro no Brasil, lá na Real Fábrica de Ferro. E esse monumento? E ele nasceu aqui, viveu até os 7 anos, foi para a Europa, estudou, foi o primeiro homem a registrar a nossa história, escreveu a História Geral do Brasil, recebendo o título de Visconde de Porto Seguro. Adorava Ipanema, né? E um ano antes dele representar o Brasil, lá na Áustria, em Viena, ele fez o pedido para que seus restos mortais permanecessem aqui. Morreu em 1878, 1882, os escravos vieram e esculpiram, né, o arenito. Olha, espera só um minuto só agora. Olha isso, vou dizer uma coisa. É alto demais. Para quem tem medo de altura, mais uma vez eu fico preocupado com a minha equipe técnica. É muito alto demais. Para quem tem medo de altura, isso aqui não, você não fica aqui jamais. Hã? É um desafio, mas não tenha dúvida. É muito alto. Você tem a recompensa dessa visão maravilhosa da região aqui de Sorocaba. Agora me fala uma coisa. Como é que esses escravos... pronto. Como é que esses escravos... Meu Deus do céu, trouxeram essas pedras para cá? Elas já estavam, era mais ou menos como aquela rocha, e foi realmente esculpido aqui com ponteiro, né? Eles usavam técnicas, como é uma rocha que ela é maleável, né? Ela é frágil, então eles até com um cabo de aço ia cortando ela e com ponteiro ia talhando o arenito. Nós tivemos um caso de repercussão internacional na região de Araçoiaba, onde eu estive, que não sei se você ficou sabendo, daquele homem que foi derretido, que apareceram bolas de fogo, derreteram ele e ele morreu. Aqui tem muitos casos, né? A questão das aparições das luzes, até relacionado ao Boitatá, né? Exatamente. Lembra comigo ou não? Lembrem comigo agora a história daquele homem que teria sido queimado por luzes misteriosas nessa região. Lembram? Mais uma incrível história que o Balanço Geral encontrou. E foi exatamente nessa região onde nós estamos, bem aqui no Largo da Igreja, que conta a história. Mais uma vez eu quero te dizer, nós estamos relatando uma história real de uma cidade, onde o certidão de óbito do João Prestes Filho fala das queimaduras gravíssimas que ele sofreu. Depois que chegou em casa pedindo ajuda à família, a mulher desesperada, filhos, um pai que sai para pescar e volta completamente queimado, sendo derretido em chama viva. De lá ele veio para cá, colocaram o corpo numa charrete e vieram para cá, nessa vila aqui na igreja, para tentar pedir ajuda e ver quem poderia salvá-lo. Uma TV da Espanha, de um programa como o nosso, que investiga casos misteriosos, eles vieram até o Brasil, até aqui,
e fizeram uma reconstituição. Una luz le envolvió y sufrió a posteriori graves quemaduras. Primero sintió un quemazón en su cuerpo, un golpe de calor, y salió corriendo para pedir ayuda. Ante la ausencia de médicos en Arasariguama, un vecino enfermero, Arazi Gomide, prestó los primeros auxilios a la víctima del trágico suceso, pero sin éxito. El sufrimiento atroz del campesino se prolongó durante varias horas. Y acabó falleciendo. Viram? E aqui nas mãos do repórter a certidão de óbito. Relembraram comigo? Todo esse local é assim. O que é interessante, Jackson, que toda essa área aqui tem uma história. Se você for em Sorocaba tem, em Araçoiaba da Serra tem, aqui na Ipanema tem. Quer dizer, toda essa grande região rochosa, toda essa região tem, inclusive, eu quero que vocês olhem lá. Michel, pega aquelas duas paredes para mim lá. É a primeira esquerda ou é a outra lá das árvores? É a direita das árvores. Tá vendo aquelas rochas lá das árvores? Deixa eu ver se o Michel já tá lá. Ok, Michel? Eu quero que o meu telespectador veja. Vocês estão vendo as rochas e aquelas árvores em cima das rochas. Sabe o que é aquele local? Então, aquele local que é o suposto observatório dos Incas. É muito interessante porque arqueólogos, historiadores vêm estudando há muito tempo a possibilidade de ser, né, um dos observatórios do Caminho do Sol. Itu era uma aldeia que era do caminho do Piabiru. Então, só que nós não conseguimos provar porque a arqueologia no Brasil não tem muito investimento e não tem muito estudo para a gente transformar essa lenda em história. Mas eu estou aqui para isso. Então, isso é importante, né? A gente está focando nessas histórias para mudar um pouco essa visão que as pessoas acham que não existe, mas a história por si, ela é uma metamorfose, né? A gente vai provando e vai modificando ela. Prestem atenção. Vocês vão ver daqui a pouco o que o Jackson fotografou no alto daquele morro lá. Ele estava fazendo a ronda, conta pra mim, você estava fazendo uma ronda. Ali é um ponto fixo, né? Onde a caminhonete do Instituto leva os brigadistas e tem a permanência lá até a meia-noite, onde fica para a questão da observação. Isso ajuda muito, né? O IBAMA, que começou esse projeto do Preve Fogo, que teve muita utilidade na questão da prevenção. Olha vir, Michel. E do combate a incêndio florestal. Aqui a Serra Araçoiaba, ela foi muito afetada por incêndios, né? E foi naquele ponto que as luzes apareceram. E foi naquele ponto, né, histórico ali. Tem a lenda também da Lagoa Dourada, né, que os índios falavam, uma suposta lagoa. Então muitas pessoas associam, né, a saída dessa luz daquele ponto. Quem viu primeiro? Você olhou para o céu, como que foi? Então, nós estávamos no mirante, ao sul tem um vale, onde começou a aparecer uns flashes de luz. Esses flashes eu comuniquei ao outro brigadista, ele não conseguiu visualizar, de repente subiu essa luz. Essa luz, não exatamente com risco, né? Era um ponto assim mesmo, uma luz fixa. Ela permaneceu no ar 1 minuto. Aí com a foto que saiu esse reflexo, né, esse rastro de luz. Muito interessante que ela foi se apagando, foi virando um fiozinho de luz e sumiu. Que cor que era? Era quase amarelada, né? Tinha uns relevos assim, muito estranhos. E foi impressionante, né?
O meu amigo estava com um binóculo, eu peguei a lanterna, dei um estoque de luz e ela foi desaparecendo. Você acredita que se nós fizermos um plantão aqui em cima durante uma noite como essa, de lua cheia, se a gente fizer um plantão aqui, é possível captar alguma coisa? Olha, tem que ter muita sorte, né? Pessoas que trabalham na ufologia fazem plantões assim e não conseguem avistar. Eu acho que quando você tá assim, espontâneo, você tá mais... Já me falaram isso. Quando você espera, não acontece. Exatamente. O negócio vem assim, quando você menos espera. É muito interessante. De dia eu já vim com professores, via objetos de metal do outro lado também. Então são muitas aparições estranhas. É muito interessante. Atrás de Sorocaba tem a cidade de Votorantim, que também falam que aparece bastante lá. E o meu programa é o único no Brasil que faz isso, que conta essas histórias. Imaginem que foram os escravos que esculpiram essas pedras, trouxeram parte delas. E quanto tempo elas estão aqui? Você percebe que já está caindo a luz, porque cai muito rápido. E toda essa região é marcada por mistérios. Algumas pessoas que moram nas cidades vizinhas afirmam que sempre é possível encontrar e observar essas luzes. Sempre. Pelos céus, a observação a olho nu, você pode a qualquer momento ser surpreendido. Quase 5h35. A visão aqui é espetacular. Aqui a Serra Araçoiaba, na língua tupi-guarani, significa esconderijo do sol, né? O sol, pelo jeito, realmente. O leste e oeste se põe, por isso que os índios deram esse nome. Esconderijo do sol. E a sombra vai engolindo ali a cidade de Sorocaba. Tem essa visão aí maravilhosa. A cidade de Sorocaba, agora que nós estamos no topo, que o Michel está no topo, dá uma olhada, só virar. Vira bem devagar aí, vocês vão vendo. Olha só. É muito. Lembrando que a parte baixa já está aqui em 50 nível do mar. O ponto mais alto são as torres, né? Chega a 980 nível do mar. Nós estamos aqui por volta de 770. E lá embaixo, a fazenda onde nós estamos. Isso, lá embaixo nós temos a primeira represa do Brasil, né? O Rio Ipanema, que significa água pobre de peixe. Os índios tupiniquins iam pescar nesse rio, e é pouco peixe. E foi a primeira represa do Brasil para fins siderúrgicos, dando a energia através da força motriz para a fábrica de ferro. Muito bem, chegou a hora de nós revelarmos aqui a foto que o Jackson tirou. Que horas eram? 11h30, dia 14 de julho de 2000. Um fenômeno igual a esse, nunca mais. Não tive a possibilidade de avistar de novo. Muitas pessoas querem observar e não tem o prazer de ver. Ou às vezes não querem ver também. Essa é a foto que o Jackson, naquela noite, que dia da semana era? Era uma quinta-feira. Era uma quinta-feira, 11h30 da noite, quando ele olha no céu aqui, onde nós estamos, as luzes. No céu, como que essas luzes, elas ficavam em zigue-zague, ficavam em círculos? Saiu uma matéria que falava que ela deu loopings, né? Mas na verdade ela ficou fixa, parada, a 500 metros do local, mais ou menos, ponto brilhante, começou a apagar, ficou mais ou menos 1 minuto lá. Para você, essa luz aqui? Existem várias teorias, né? Tem teorias que falam que nós não estamos sós. Eu acredito que o universo é infinito. Nós não estamos sozinhos. Disco voador. OVNIs, né? Objetos voadores podem ter várias formas, tá? E existe a possibilidade de ter vida em outros locais, né? Por que só o planeta Terra?
existem milhares de planetas. Isso E não nós temos trilhões de sóis. Então, seria prepotência, né? Falar que só aqui existe vida. Eu também acho, mas aí já é uma discussão. Agora, mais uma vez, na tela para mim. Vocês estão vendo, mas Geraldo, tem a ponta dela, depois tem um rabicho. Pode ser feito até da máquina. Agora, não é efeito da máquina a cabeça das duas luzes, que demonstra realmente que parece ser um objeto não identificado. Foi tirada a foto, os 2 pontos fixos, a luz parada, e quando foi revelar que saiu esse rastro de luz. O rastro de luz que parece como se fosse como se fosse um espaguete, como se fosse uma linha. E logo à esquerda, o meu telespectador vê agora, né? Elas juntas, parece que eram 3 luzes, 3 sondas juntas, né? No visual pareciam relevos, né? De luz mesmo. Ela, ponto brilhante, com os relevos assim, em círculos, na própria luz. Então, é impressionante porque arrepiou mesmo, a gente nunca tem a frequência de estar avistando isso, foi incrível. E é uma imagem que não sai da cabeça nunca, né? Tanto tempo depois. Muitas pessoas vêm aqui, comentam, né? Tem um grupo de ufologia de Tatuí que vieram, né, pesquisar, fizeram acampamentos aí e não avistaram. Então aquela velha história que quem quer ver não vê. Quem procura, nesse caso, não acha. Quem tá tranquilo pode ter a surpresa. O Jackson quer fazer um convite a nós para uma oportunidade próxima de fazer um acampamento aqui no Pico. Exatamente. Vira devagar para mim, por favor, Michel. Você quer nos levar na próxima vez daquele alto, daquela montanha e fazer um acampamento? Isso é uma possibilidade, né, de estar fazendo acampamento aqui, um local maravilhoso que nós conseguimos observar 6 cidades. E se for por sorte, pela história da ufologia, nós podemos ser presenciados por uma luz, talvez. Vou falar com o meu diretor, vou falar com a direção. Eu topo, gostaria de voltar, mas ficar a noite toda, a madrugada toda, com várias câmeras ligadas. Positivo, é o foco. Podemos trazer até telescópio para a questão da observação, binóculo, né? E pode ser uma hipótese de estar observando. Exatamente, eu não sei com a luz ou sem, Michel, veja se tem que apagar a luz, eu quero pegar aquele pôr do sol. Aquele pôr do sol realmente que vocês estão vendo é o presente para nós que estamos aqui no topo. Olha só que imagem. Acabei de falar com o pesquisador que, sem querer ou querendo, alguns anos atrás, conseguiu fazer desse local um ponto de aproximação com isso daqui, que, na sua opinião, o que é? Simplesmente uma luz no céu? Impossível. Dessa cor? Impossível. Mas as histórias que nós temos vindas desse local nos levam a crer que certamente esse local é muito especial. Com imagens de Michel, apoio técnico de Boyer, produção de Marcos Paulo Souza e Gustavo Vacari, Geraldo Luiz. Para o Balanço Geral.